Shalom a todos os irmãos de todo o Brasil e também de todo o mundo. Os irmãos espalhados por essa terra, que Deus vos abençoe a todos. Sou o pastor Josemar de Lima, aqui da capital João Pessoa, capital da Paraíba, aqui no Nordeste do Brasil. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado através do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, levando a mensagem que precursa a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é verdade. Vamos falar da palavra de Deus? Vamos ver. Joel capítulo 1. Vamos ler aqui. Joel capítulo 1. Tem aqui escrito, ó, a história que te esconderam. O profeta Joel, aqui tem uma história que te esconderam, que esconderam de você, meu irmão. A história que não contaram para você da maneira que deve ser contada. A história daqui de Joel, que negaram de você, que esconderam, que guardaram por debaixo de 7 capas para que você não tomasse conhecimento. Mas agora você vai saber. Mas hoje, nesta data, no início de 2024, agora, hoje é 8 de janeiro, 8 de janeiro de 2024, no início, dando início aqui, as novas mensagens que vêm pela frente, você vai saber o que foi que te esconderam. Amém? Então acompanhe, fique ligado e vamos ver pela palavra de Deus aqui o que é que temos a ouvir. Amém? A história que te esconderam. Vamos ver aqui. Joel capítulo 1, no seu versículo, até o versículo 4. Né? Vamos ler. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, ancião, e escutai. Ouvir, escutar, guardar, segurar, é isso que quer dizer. Você pode ouvir uma coisa e não dar atenção. Eu ouvi aqui, vou dar lá ouvida a isso. Não, ouvir é uma coisa e escutar é outra coisa. Você pode ouvir e desprezar, mas quando você escuta, você guarda e você lembra. Amém? Ouvi isto, vós ancião, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Aconteceu isso em vossos dias? É uma interrogação. Ou também nos dias de vossos pais? Isso o quê? O que foi que aconteceu? Vamos acompanhar. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os seus filhos destes a outra geração. Fale isso aqui para os teus filhos, filho dos teus filhos, filho dos teus filhos, e para toda a geração futura. Para toda a geração, ao ponto de chegar a nós até agora. Ao ponto de chegar para nós. Vamos ver qual é essa revelação. Versículo 4. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertais ébrio, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. O que é o vinho? O mosto? O mosto é aquela polpa da uva, que faz o vinho, e foi tirado isso. E o que representa o vinho? Representa o estímulo do Espírito de Deus. Isso foi tirado. Mas vamos ver aqui o porquê, o que ficou da Joel capítulo 1, versículo 4.
ficou da largata, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Você sabe que isso são os animaizinhos da lavoura, que destrói tudo. Mas aqui nesta palavra referida, que foi lida, isso está falando desses animais, mas isso se reporta a tempos, a períodos. O que foi comido? O que foi que esse animalzinho destruidor comeu? Foi comendo, um comia, o outro também comia, foi destruído. Vamos lá por parte. Você deve entender que no dia de Pentecostes, quando a igreja do Senhor foi ali estabelecida, Jesus foi levado ao céu e Deus determinou ordem para os seus discípulos, o que eles teriam que fazer. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, né, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E ele foi dando aquelas ordens. Também falou, como está em Mateus, ir por todo mundo, né, como está aqui, ó. Ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, 12. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as farás maiores do que esta. Então foram tantos mandamentos que o Senhor deixou. Mas no período, a igreja ela vai dando o seu segmento, ela vai ali a todo vapor. A coisa original estava ali no dia de Pentecostes. E foram passando os anos. Então, esse evangelho ele foi passando, mesmo com essas condições de perseguição de Roma. Que Roma, meus amados, Roma nunca deixou de perseguir a igreja de Cristo. Desde o Império Romano, porque era a Roma dos imperadores. Um tempo depois, mudaram a forma, tiraram Roma dos imperadores, agora para ser Roma dos papas. Porém, o espírito de assassinato, de trucidade, de ruindade, de coisas maléficas, é o mesmo. O espírito dos imperadores, hoje eles reinam nos papas. Esses papas que você vê Roma nomeando, tudo isso são chamados imperadores romanos. Só que hoje eles não matam como matavam lá atrás. Hoje a morte eles estão matando espiritualmente. Hoje eles matam espiritualmente. Mas no futuro bem próximo, eles vão voltar a matar novamente como fazia antes. Veja, e o evangelho ele foi passando. Quando chega no ano de 320 para 325 depois de Cristo, de lá para cá, do dia de Pentecostes até 325, quando estabeleceram o concílio de Niceia, o concílio de Niceia lá em Roma, aí entra em ação o animalzinho. Comeu, do dia de Pentecostes até 325, esse animalzinho aqui, o primeiro foi o que ficou da largata. Primeiro foi a largata que começou a comer, danificando a coisa original. Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que foi original, no dia de Pentecostes, lançado ao solo, a palavra original, quando chega no ano de 325, no concílio de Niceia, em Roma, programado pela igreja, pelos romanos, a igreja católica, programado por ela, criar esse concílio. Aí, a palavra original, quando chega aqui, já não estava mais da maneira que era. Já não era mais original. Já tinha sido danificado. Já tinha sido comido no pé da raiz. Tinha comido. Mas não tinha matado a coisa original. Eles mudaram. Aí veio o concílio de Niceia e fizeram aquela balbúrdia toda. Se passa. Quando chega no ano 381, lá no concílio de Constantinopla,
foi quando eles oficializaram a chamada doutrina da Santíssima Trindade. Foi criada lá no Concílio de Constantinopla no ano de 381. Foi criado essa doutrina. O que isso aconteceu? A palavra foi se danificando. A coisa original foi se danificando. E daí entra nos anos de 1700, chega no ano de 1517, quando começou a perseguição, que se levanta um monge católico chamado Martim Lutero, que pregou as 95 teses contra o Vaticano e foi perseguido. A Bíblia era lida em latim e os padres liam a Bíblia de costa para as pessoas. Ele lia de costa e em latim. Quem danado ia entender nada em latim? Mas aí Martim Lutero, mesmo na perseguição, protestando contra a Igreja Católica, contra os papas adúlteros, papa pegando as irmãzinhas, papa fazendo todo tipo de sacanagem com cardeais, com esse povo todo, né? E matava as irmãs que ficavam grávidas dos papas. Os filhos eram arrancados do ventre e jogados lá pro jacaré comer, então era queimada viva. Quando surge a chamada Santa Inquisição, lembra disso? Os senhores católicos já leram isso? A chamada Santa Inquisição, que eles matavam em nome de Deus. Diz, não, a Inquisição. E a Inquisição era um tribunal que tinha poder. O poder era muito grande. E quem comandava tudo isso aí eram os papas. Aqueles reis, os reis que se surgiam em cada lugar desse, aquele rei que se surgia tinha que se curvar ao papa e beijar a mão do papa. O papa dá a costa da mão para o cabra beijar. E tinha que beijar e era subordinada às leis romanas, do clero papal. Então, e aí foi danificando. A chamada Inquisição, meus amados irmãos, eu estava assistindo alguns filmes contando da história, o que eles narram, né? Meu irmão, é uma desgraça o que fizeram, viu? Até o Papa, eu não sei se foi o Papa João Paulo, né? Chegou a pedir perdão, mas pedir perdão do quê? Não tem nada que perdoar não. A Bíblia diz que vocês serão julgados. A Bíblia fala aqui, essa minha Bíblia diz aqui, ó, que essa igreja será julgada porque ela é uma grande meretriz, ela é uma prostituta, a mãe de todas as abominações da terra. É o que a Bíblia diz, não sou eu não, está aqui. Está aqui em Apocalipse capítulo 17. Ela é a mãe de todas as abominações. Aqui, ó. E a mulher estava vestida de púrpura, de vermelho. Vê a roupa dos papas como é que é. Aquela touca dela aqui em cima como é que é, que cor é. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas. É a dona de todo o ouro. Ali nos porões do Vaticano tem tanto ouro no mundo ali. O que eles confiscaram de terra na Europa, o que eles tomaram, o que eles tomaram das pessoas, é horrível. E pérola, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Quem ela é? Olha aqui. E na sua testa estava escrito o nome, mistério. Qual é esse mistério? Você lembra que eles dizem, os papas dizem que a doutrina da Trindade é um mistério? Mistério de quê? Isso é o mistério da iniquidade, da abominação aos olhos de Deus. Isso aqui é. Essa doutrina é uma abominação aos olhos de Deus. Então diz aqui, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a grande Babilônia, a prostituta de Apocalipse capítulo 17, versículo 4 e 5.
se refere à igreja romana, o catolicismo. Então, e de lá para cá, esses animaizinhos, eles foram danificando a coisa original. Aí de 1517, quando criou-se essa perseguição, que Martim Lutero, esse monge católico alemão, ele foi e traduziu a Bíblia para o inglês, para todas as línguas. E hoje nós temos a Bíblia na mão por conta disso, a tradução. Então, a coisa original foi danificada. Aí chega nos anos de 1700, surge lá com John Wesley, lá no país de Gales, uma descida do Espírito Santo, que os bares foram fechados e tantas coisas mais, a obra de Deus. Mas até então não era a coisa original. Ela estava passando aí a locusta tinha comido, a oruga tinha comido, o gafanhoto tinha danificado. Aí vem lá para os anos de 1900, surge o movimento pentecostal, que era um fogo, começou lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Os pentecostais se levantaram, né, quando houve aquele movimento da Rua Azusa. Então foi uma coisa estrondosa, foi muito maravilhoso, as manifestações dos dons, tudo muito bem, foi muito bom, mas até então não era coisa original. Não era coisa original. Estava sendo comido por esses animais, pelo tempo todo. Quando chega lá para os anos de 1930, se levantou um homem com uma mensagem diferenciada. Uma mensagem trazida do trono de Deus para esse homem levar para o povo em todo o mundo. Esse homem se chama William Marion Branham, um americano, nasceu em 1909, dia 6 de abril de 1909, lá no Kentucky, uma casinha, uma cabanazinha. Era o cabra mais pobre dos pobres. O pobre, ele era mais pobre do que o pobre. Era loucura. E Deus vai e visitou esse irmão, ungiu ele nos anos de 1930. E nos anos de 1930, o irmão Branham começa a pregar a mensagem, agora que precursa a segunda vinda do Senhor. Que essa mensagem, ela veio para restaurar tudo aquilo que foi comido pela locusta, pelo pulgão, pela aruga e pelo gafanhoto. Tudo aquilo que foi danificado, a mensagem deste mensageiro aqui. A mensagem deste mensageiro aqui. De Deus na vida desse mensageiro. O irmão William Branham. A mensagem não é dele. É a mensagem do Senhor Jesus Cristo, dada a ele, para ele trazer para o povo. E com essa mensagem o povo voltar à palavra original. Porque teria que ser uma mensagem, o mesmo grão teria que aparecer agora, como Jesus falou naquela parábola das espigas. Lembra que Jesus pregou uma parábola, dizendo, olha, o agricultor lança o grão na terra, no solo. Primeiro nasce a folha, depois o caniço, depois a espiga, e depois da espiga o grão. Eu te pergunto, a folha se parece com o grão? Não. A semente foi lançada no solo no dia de Pentecostes. Brotou uma folhinha. Brotou lá no concílio. Botou a folhinha lá com Martim Lutero. Mas parece com o grão? Não. Mas a mensagem que Deus deu a Martim Lutero, né? A mensagem que Deus deu a Martim Lutero era que era através da fé que você conseguia as coisas. É a fé que faz tudo. Foi essa mensagem de Martim Lutero. Ali era a folha. Mas a folha não parece com o grão que foi lançado no dia de Pentecostes. Depois, quando veio John Wesley com aquele movimento do Espírito Santo, era o caniço. Mas o caniço não é o grão. Estava passando a palavra, uma coisa original, estava passando por dentro do caniço. E chegando até o topo, até lá em cima. Mas aqui estava sendo comido pela largata, pelo pulgão, pela oruga e pela locusta. Então, danificando. Quando chega
os pentecostais, quando surgiram, aqui mesmo no Brasil, foi lá no Pará, em 1910, quando surgiu aí o movimento pentecostal, através das Assembleias de Deus, no Pará. Então foi um movimento estrondoso. O Espírito Santo derramado sobre o movimento. É como o William Branham falou, todo e qualquer movimento não dura mais do que 3 anos. Não dura mais do que 3 anos. Depois que isso aconteceu, 1912 começou esses animaizinhos danificando. Olha a condição das Assembleias de Deus hoje, como é que está. Veja aí como é que está o movimento das Assembleias de Deus. Como é que eles creem hoje. Eles ficaram só com os dons. Era porque falava língua estranha, é porque dom disso, dom daquilo, mas o Espírito Santo passou adiante e eles ficaram aí, parados no deserto, tudo rodando em ciclo. Por quê? Porque foi danificado também. Já pensou Daniel Berg Gunnavinger, se tivesse vivo hoje, e visse como é que está hoje o movimento das Assembleias de Deus, os chamados pentecostais, que de pentecostais não tem nada, acabou, foi tudo. O gafanhoto, a oruga, o pulgão e a locusta, comeu, foi tudo, destruiu, foi tudo. Não tem mais nada. Aí surge agora a mensagem do mensageiro de Deus, um profeta de Deus para o tempo do fim, trazendo a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor. O que é que aconteceu? A mensagem começou a ser pregada, e houve um movimento estrondoroso no mundo todo. Nunca houve tanto movimento de cura na terra quanto Jesus fez na vida do ministério que ele deu ao irmão Branham. Jesus que fez. E o William Branham aqui não tem glória nenhuma para ele, não. Não vamos querer estar nessa pouca vergonha que estamos hoje e estar idolatrando o William Branham. Aqui não tem essa história de idolatrar. Eu estou falando aqui, é o ministério de Jesus Cristo através dele. Deus deu a ele a mensagem para ele trazer para o povo. Ele deixou a mensagem pronta e foi embora. É como Elias trazia a mensagem lá para Jezabel, para Acabe, deixava a mensagem, saía fora, saía de cena. Porque a glória tem que ser para Deus, não é para homem. Mas aí, o que aconteceu? Aí você me pergunta, mas pastor Josemar, e esses animaizinhos que começou a corroer, comer tudo original, será que também não está comendo também na mensagem? É uma boa pergunta, não é? Por quê? Porque você, do jeito que você está vendo hoje no Brasil, meu irmão, e no mundo, como é que está? Aparentemente esses animais, agora não é só um, agora é os 4. Locusta, pulgão, oruga e o gafanhoto, comendo direto. Comendo a coisa original daqui. Comendo a coisa original. O que era original na época de 1930 foi danificado de lá para cá. Aí criaram vários grupos. Aí criaram o grupo da nuvem. É um animalzinho comendo aí. É uma largata comendo, danificando. Aí criaram o grupo da dualidade, outro animalzinho comendo. Criaram o grupo da tenda, o grupo do retorno, hein? E agora tem o grupo aí, essa grande organização mundial, que é o grupo das fitas, né? Do aperto play. Isso também é um animalzinho desse aqui. A lagarta, aqui ó, o que está aqui escrito. É um animalzinho desse aqui também que está comendo. Aqui ó. O que ficou da largata comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Esse pulgão, que é o último animal, está danificando a mensagem pelo mundo afora. Aí criaram o aperto play, e o pulgão foi, começou a comer, e ele só, aperta o play, que agora é só aperta o play, é só as fitas, e o pulgãozinho disse, vem cá, gafanhoto, vem cá, ô pulgão, a locusta, vem também me ajudar aqui,
tem muito alimento aqui para a gente destruir. E começaram a comer, estão comendo até hoje. Comeram, entrou e começou a destruição. Olhe aqui, vejam aqui comigo, se você tiver em sã consciência, porque o povo está tudo... O irmão Brana chegou a dizer que chegaria um tempo que o povo ia ficar tudo assim, sabe? Sem juízo, alienado. Tudo alienado, parecendo um zumbi. São chamados os zumbi evangélicos. Os cristãos zumbi do mundo. O povo está tudo assim, ó. Sem saber. Vê, mas não consegue entender. Escuta, não entende nada. E é assim. O que o profeta Joel quis dizer foi isso aí. Que iria chegar esse tempo e ele pede para você ouvir e escutar. Mas será que o povo quer dar ouvido? Será que o povo tem dado ouvido aqui a voz da mensagem? Da coisa original, da palavra original? Não dá. Vai dar ouvido a quem? Aquele líder que se transformou um líder nacional, que ele tem projeção nacional, um grande pregador da mensagem, e prega a mensagem como ninguém, e cobra lá o cachê para pregar, não prega de graça, tem que pagar, e são os líderes da mensagem, pastores de dentro da mensagem, cobrando para pregar o evangelho. Será que são diferentes dos outros? Será que vocês podem falar das denominações? Será que vocês têm condições de falar de Silas Malafaia, que cobra 30 mil reais de um cachê? Será que vocês têm condições? Mas não tem, por quê? Porque os animaizinhos, o pulgão, a lagarta, a locusta, o que destruiu lá nos evangelhos, o que destruiu lá nas denominações, entraram na mensagem, entraram os 4 animais de uma vez, para destruir também. E começou a danificar. Aí danificaram foi tudo. Começou a danificar logo lá em Goiânia. Lá na igreja de Goiânia, os animaizinhos entraram ali e começou a corroer, comendo bem devagarinho, na manha do gato. Comendo e danificou. Aí quando danificou lá, isso arrastou para todo o Brasil. Por que essa divergência entre os líderes? Por que há? Por que os pastores há divergência um com o outro, já que a mensagem é uma só? Por que a mensagem não é uma só para eles? Porque está danificado. Por que essa divisão? Por que não se tem companheirismo entre esses líderes, entre esses pastores? Por quê? Porque está danificado. Porque houve uma danificação. Esses animais entraram e danificaram. Comeram a coisa original, mas tem um povo seleto, tem um povo disposto, um povo zeloso. Tem um povinho aí de Deus zeloso que está segurando a coisa original, que nem o pulgão, nem a lagarta, nem a locusta, nem a oruga está conseguindo comer. Porque a raiz é original. Eles comeram o caule, comeram o caniço, comeram folha, comeram tudo. Mas lá embaixo, na raiz mesmo, eles não conseguiram penetrar porque a profundeza da raiz é muito grande. É grande demais lá embaixo. Não dá para esses animais entrar lá dentro. Eles teriam que descer quilômetros e quilômetros para debaixo da terra, para o centro da terra. Porque lá é onde está firmada a palavra original. Esses animais não tiveram condições de destruir. Mas aqui o que ficou aqui em cima, da folha, do caniço, da espiga e do sabugo, foi tudo comido e danificado. Mas a palavra original mesmo, aquela que foi lançada no dia de Pentecoste, essa não tem condições desses 4 animais destruir, porque é a coisa original. E é isso que eu estou fazendo hoje. É mostrando para você, pregando para você, meu irmão, meus irmãos da mensagem, não se iluda com pregadores mão de viludos. Não se iluda com pregadores dentro da mensagem, com palavras aviludadas para te atrair, para te conquistar. Porque o problema hoje é conquistar o povo para eles, para que
seja ovacionado, para que ele se apresente como um verdadeiro salvador da pátria, para que eles hoje tenham um povo que eles possam manipular e comandar. É isso que acontece. Chegaram para mim um certo pastor, perguntou: vem cá, e o seu ministério aí? Cadê tua igreja? Cadê teu povo? Eu digo: eu não vim aqui para apresentar a igreja, nem placa de igreja. Deus não me chamou, não foi para isso. Deus não me chamou para ganhar membros. Deus não me levantou para ganhar membros de carnes, peles e ossos. Deus me levantou foi para conquistar e ganhar almas para o seu reino. Que de membros as igrejas estão cheias. De membros de igreja está cheia aí, os tabernáculos são lotados, os homens cada vez mais ricos, cada vez juntando fortuna aqui na terra. Para quê? Enquanto isso, as ovelhas estão famintas, estão com fome, estão com sede, falta de pão e falta de água, falta o alimento original, falta na vida dessas pessoas a palavra original. Por isso que aqui nesse ministério, aqui não tem que se comprometer com nada. Eu não tenho aqui que me comprometer com igreja nenhuma, com pastor nenhum. Aqui nós não temos que ser associado, nem sindicalizado com igreja nenhuma. Não faço parte dessas organizações. Não faço parte. Aqui nós somos livres para adorar a Deus, para crer no único Deus, o Deus de Israel. Aqui nós somos livres, sim. Nós não estamos aqui acoplados nem atrelados a ministério nenhum. Chegaram para mim e perguntaram: pastor Josemar, você é ligado a que ministério? Você é ligado aí a César Augusto? Aí João Pessoa? Porque César Augusto tem vários pastores, né? Que é ligado a ele, que isso é um verdadeiro nicolaísmo. É, o que fazem na cara de pau. É o nicolaísmo mesmo, na cara de pau, e o povo não está nem aí, ó. O povo quer lá saber, o povo quer saber do homem. O povo está olhando para o homem. Aí quando chega em várias regiões, está lá, cada pastor comanda uma área. Cada pastor envia outros pastores. Né? E aquele pastor tem que pagar dízimo para aquele chefe lá dele. Esse ministério aqui não. Esse ministério aqui, primeiro aqui, o ministério é seguindo a coluna de fogo. Já está fechando todas as brechas para não seguir a homem. Aqui nós seguimos a coluna de fogo. E quem é a coluna de fogo? Cristo, Jesus. Então, esse ministério aqui é comandado por ele. Por isso que se tem autoridade, se tem aqui autoridade para pregar a mensagem da maneira como ela é. Meus irmãos, você precisa encontrar um pastor, um líder dentro da mensagem que tenha credibilidade. Eu vou repetir. Você precisa encontrar um pastor dentro da mensagem que tenha credibilidade. Porque 90% desses que estão aí perderam a credibilidade com Deus. Não tem credibilidade. Ele tem o povo, tem a igreja, que são as igrejas grandes, faraônicas, construções suntuosas, construções de 30, 40 milhões, tem tudo. E tem a igreja cheia. A casa está cheia. É como a casa de show. Está cheia, está lotada. Mas cadê a credibilidade da palavra? Não tem, porque cada um desses líderes, eles estão ligados com outros. São ligados um com o outro. É ministério fulano, então, é ligado a quem? Não, aquele ali é ligado a César Augusto, aquele ali é ligado a Febrônio, aquele ali é ligado a Joaquim Gonçalves, aquele ali é ligado ao pastor fulano de tal, ao pastor João dos Santos. João dos Santos é o líder das fitas, né, do Aperto Play aqui no Brasil. Porque cada grupo desse tem que ter um cabeça, tem que ter um líder. E isso é nicolaísmo. O que foi que aconteceu? Os animaizinhos, locusta, pulgão, a oruga e o gafanhoto, não, comeu foi tudo. E sabe o que é que vai acontecer? Eu vou terminar a mensagem. Sabe o que é que vai acontecer? Jesus Cristo disse assim, ó:
onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. Sabe o que é que vai acontecer? E eu creio que o William Brandão também falou a respeito. Vai chegar o tempo, e já está bem próximo, do evangelho ser pregado nas casas. O evangelho original, isso aqui, ser pregado nas casas, para poucas pessoas que queiram realmente ouvir o evangelho original. Embora as igrejas vão estar tudo lotadas, super lotadas, mas a coisa original mesmo vai ser pregado para poucos. Pouco. Pode olhar aqui esse ministério. Olha aí no YouTube. Vê aí se tem muita gente. Olha aí se tem. Não tem. Por quê? Porque a palavra não agrada muito. Essa palavra aqui não é para agradar a multidão, não. Isso aqui é para poucos. Poucos vão dar ouvido a esta mensagem da hora. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Eu espero que você tenha entendido. Leia Joel capítulo 1, está aqui. Eu li. Só que no capítulo 2, eu esqueci. Só que aqui no capítulo 2, no seu versículo 25, tem uma promessa de Deus dizendo o quê? Ó? E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Entendeu? Vai ser restituído. Aquilo que foi destruído por esse animal está sendo restituído para você. Está sendo restituído, meu irmão, da mensagem para você, minha irmã, para você, meu irmão, desde que você tenha ouvido, ouvir e escutar, desde que você tenha ouvido para ouvir e para escutar. Escutar quer dizer guardar o que está entrando pelo teu ouvido. Não vá se perder, não vá ficar, abismado, porque as igrejas estão grandes, elas são grandes, são bonitas, a pregação é muito bonita. É como o William Brandão falou, temos muitos engomados em cima dos púlpitos dentro da mensagem. 95%, eu vou dar 90%. 90% desses pastores da mensagem, a maioria tudo engomado aí, tá tudo, meu irmão, tá tudo destituído de Deus. Não tem mais nada não. Estão só pregando para garantir a aposentadoria. Estão só pregando para garantir o reino deles aqui na terra. Comprando mansões, comprando carrões, comprando fazenda, tem pastor que vai comprar até avião. Mas por quê? Porque o reino deles é aqui na terra. Eles estão visando o reino eterno. Visaram o dinheiro, visaram a fama, visaram os holofotes, visaram foi tudo. Os aplausos, mas tudo caído. Tudo caído espiritualmente, porque foram consumidos pela largata, pelo puro.